Nós vamos ter um tempo diferente hoje aqui na nossa edificação, na exposição bíblica. Nós vamos ter 3 momentos expositivos na palavra do Senhor e 3 cânticos alternados com essas palavras, tá bom? Nós vamos somar aqui o nosso louvor e edificação. Tá? Que Deus fale conosco, se agrade de nós nesses louvores. Quero convidar você, portanto, para isso. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículo 1 ao versículo 10. Essa é a primeira sessão nossa. Mateus 28, 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Amém. Vamos buscar o Senhor em oração. Ó Deus bendito, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Louvado seja o Senhor porque a tua palavra é verdade e jamais mentira. Louvado seja o Senhor porque todas as suas promessas se cumpriram e ainda hão de se cumprir. Louvado seja o Senhor, porque na ressurreição de Cristo, tanta coisa muda e se torna diferente, tanta coisa é transformada e tanta garantia é nos oferecida. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ressurreição de Cristo, o enredo da ressurreição, os episódios que são narrados nos evangelhos, são absolutamente subversivos, surpreendentes, frustrantes por um lado e completamente revolucionários por outro. E nada disso é ruim. Eu quero, nessa manhã, passar para os irmãos por pelo menos 3 períodos: uma madrugada, uma tarde e uma manhã. Nós estamos aqui numa alta madrugada. Esse é o primeiro cenário nosso. Aquelas mulheres estão se aproximando do túmulo de Jesus, aquele lugar de sepulcro. E elas vão, se os irmãos repararam, com aloés, óleos, novos panos, para irem cuidar do corpo de Jesus. O que elas estão fazendo aqui é algo muito belo, de respeito, é algo de, até certo ponto, litúrgico, até certo ponto, cultico. Elas estão indo homenagear, cuidar do corpo. Então os tecidos são trocados do corpo ali que está num processo de decomposição. Elas passam óleos, esses óleos são umectantes, eles hidratam a pele que está ali num processo de ressecamento.
Passa então especiarias perfumadas, porque o cheiro então vai começando a ficar ruim, e elas estão ali não numa tentativa, talvez egípcia, de manter o corpo por mais tempo numa pseudo-longevidade. Não é esse o ponto aqui, mas é um ponto de um tipo de veneração, de cuidado e de homenagem ao corpo que está se decompondo. É algo, como eu disse, talvez litúrgico. Tem certos elementos que necessariamente tinham que estar ali presentes. Aqueles elementos eram os elementos apropriados, e a abordagem delas é uma abordagem cultica. Elas estão indo lidar com Jesus o morto, e não tem nada de errado nisso aqui, tá? É uma homenagem. Mas acontece que ao chegar lá, algo completamente extraordinário acontece. Primeiramente, um terremoto. A pedra foi removida, um anjo desce sobre a pedra, um anjo se posiciona sobre a pedra. Olha esses detalhes. Em cada sessão que nós vamos estudar essa manhã, eu quero que você preste atenção nos detalhes. O anjo se coloca sentado na pedra que foi removida, de onde aquele lugar lacrava Jesus. E os guardas estão ali testemunhando aquela situação. E então, o anjo fala com elas. A frase talvez mais emblemática que nós temos, não vinda de Jesus, no advento da ressurreição. Por que procuram dentre os mortos aquele que está vivo? E a partir desse momento eu quero já imediatamente caminhar para algumas lições que nós podemos aprender. Cada detalhe significativo, cada episódio significante, mas sobretudo as pessoas. E nesse caso, duas mulheres, duas Marias. Vamos aprender o que elas tinham para aprender. Aquelas mulheres estavam preparadas, certamente conduídas, certamente completamente, como diz lá em Minas, amarrotadas, esmagadas por dentro. Mas mesmo assim o texto nos narra uma fluidez, uma prontidão em alta madrugada, como quem não tem dificuldade de fazer o que estão fazendo. Em outras palavras, me permita já meia interpretação nessa sugestão, elas não têm dificuldade de lidar com Jesus morto. E nesse momento eu não vou julgá-las, mas eu vou nos julgar. Muitas vezes não é difícil para nós lidarmos com Jesus morto. É fácil. É fácil se eu marco a hora e o lugar do encontro. É fácil se eu coloco os termos do discipulado. Sabe qual Jesus que aceita esse tipo de coisa? O morto. Porque só eu falo. Eu é que defino como é que vai ser o discipulado, como é que vai ser a igreja dele, como é que vai ser a oração, como é que vai ser a resposta, como será a dinâmica. Lidar com Jesus morto é fácil, é a minha maneira. Eu que preparo a liturgia, eu que preparo a abordagem. E cada vez eu vou inventando, trazendo para a nossa realidade, porque eu disse que eu iria nos julgar e não julgá-las. Eu só estou me apropriando da cena, para depois chegarmos num ponto em que o texto afirma, para que seja afirmado a nós também, depois de passarmos por essa via um pouco apertada. É muito fácil inventar a igreja de Jesus à minha maneira. É por isso que se cria espiritualidades a toda hora, a cada geração. E em cada geração, multiplicidade, pluralidade de abordagens. Esse negócio de igreja aí, esse negócio de doutrina, esse negócio de Bíblia. Não, eu tenho Deus aqui, ó. Que Deus? Que Deus sem Bíblia você descobriu? Por isso que antropologicamente nós vemos abordagens espiritualizadas na natureza. Lemos hoje pela manhã o Salmo 19. Os céus anunciam as obras de suas mãos. O firmamento anuncia, comunica. Então a gente entende que existe um ser, que existe uma espiritualidade, que existe algo a mais. Mas para conhecer Jesus Cristo, nós precisamos da palavra.
Se isso é quadrado, encaixotado demais para você, é porque você não quer Cristo. Mas nós só podemos conhecer a Cristo se Ele se revela. E Ele se revelou na palavra. Não existe abordagem, não existe adoração, não existe caminhada com Deus, se não for conforme Deus. Se não for de acordo com Ele. Não adianta personalizar. Não podemos fazer isso. Ao meu gosto, à minha maneira. É fácil lidar com Jesus morto, com Jesus pregado num madeiro. É fácil. Esse não fala, esse não exorta, esse não corrige, esse não discorda, esse não envia, esse não ensina. Agora um Jesus vivo muda tudo. Porque o mestre ainda fala, o mestre ainda corrige, o mestre ainda dirige. E nós nos colocamos na posição de discípulos. Temos que ouvir e aprender. Temos que nos submeter ao seu discipulado. E como eu descubro a sua vontade? Na palavra. No discipulado da palavra. Essas mulheres foram frustradas. Num excelente e maravilhoso, talvez o mais possível, surpreendentemente. Frustradas. Porque os objetos de homenagem ao corpo de Jesus já não possuem mais sentido algum, porque não tem corpo para ser besuntado, não tem corpo para ser desenfaixado e envolvido. Não tem, Jesus está vivo. Nesse sentido elas foram esvaziadas, nesse sentido elas foram frustradas, e agora tem um vazio ali dentro, que comunica tanta esperança, e que ao invés de dar para elas um ato necessariamente litúrgico com Jesus morto, elas são preenchidas com a mensagem viva por causa do Jesus vivo. E elas têm que sair para se encontrar com Jesus. E o anjo diz: vão, e vocês o verão. E elas encontram com Jesus. E Jesus fala com elas. É isso que nós teremos ao lidar com Jesus vivo. Um Jesus que fala conosco. Um Jesus que nos responsabiliza. E então agora, elas adoram. Elas se lançam aos pés de Jesus. Muito melhor do que homenagear a morte de Jesus. Elas estão ali lidando com um Jesus que cumpriu a sua palavra e está vivo. E Ele então enche elas de responsabilidade e missão. Vão anunciar. E as primeiras testemunhas do maior fato da história, a ressurreição de Cristo, veio de 2 mulheres. Essa é a maior notícia de todos os tempos. Não procure entre os mortos. Não lide com Jesus como se Ele tivesse morto. Ele não está. Ele ainda fala e instrui a igreja. E pode te encher de missão e responsabilidade. Não se coloque como senhor do discipulado. Não coloque os termos do discipulado. Isso é desonra para Jesus. Ele é o mestre. E Ele está vivo ainda. Ele ainda é senhor do curso. Ele é senhor da direção. Ele é senhor do discipulado. Jesus está vivo. Amém. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. No templo virão te adorar. Bendito seja Filho de Deus, raiz de Davi,
bendito seja Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo, muitos virão te louvar. Teu povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre Cristo de Deus, raiz. Bendito seja Cristo Jesus, presente. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículos 13 a 31. Agora, uma tarde. Lucas 24, 13 a 31. Aliás, vamos até o final da unidade de leitura aí, que é o versículo 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse:
Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Que café da tarde, meus irmãos. Que cafezinho. A segunda cena da ressurreição envolve essa tarde melancólica. Melancólica não só pelas cores amenas, quentes, cálidas, mas pelo coração completamente murcho, esperança esvaziada, perspectiva vazia. A grande expectativa, construída não apenas de 3 retumbantes anos ministeriais, onde poderoso em obras e em palavras se manifestou o Messias, mas para além e muito além disso, não necessariamente em intensidade, mas em quantidade, toda a constatação veterotestamentária, o Antigo Testamento, os patriarcas, profetas, juízes, reis, poetas, sábios, inspirados pelo Espírito Santo, anunciaram e prepararam o caminho da chegada do Messias, o caminho profético. Não tinha como não ter sabido, ouvindo da sabedoria e da revelação do Antigo Testamento, que haveria de vir o Messias, o ungido, o servo, o rei da casa de Davi, o verdadeiro profeta, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus. E ele veio. E agora, ministério público, constatação. O primeiro evangelista, Marcos, quis deixar claro que este é Jesus, o Filho de Deus. Colecionando os seus milagres, registrou com poder cada um dos seus feitos. Esses feitos que nós lemos depois, eram os feitos que testemunharam, ou no mínimo, ouviram falar, com poderoso testemunho de quem viu. Esse Jesus morreu humilhantemente. Isso já foi muito difícil para os discípulos aceitarem, conforme o relato de Marcos 8, quando ele falou que faria, embora já tivesse sido em detalhes profetizados por Isaías. A hora que ele então diz para Pedro, talvez o mais bruto, no sentido militar, vamos dizer assim, que o Messias chegou, o governante, o libertador, e vai sofrer também. Pedro não aceita esse negócio. Chega de sofrimento, Senhor, está na hora da gente tomar o poder. E Jesus diz: tome a minha cruz
e siga-me. Ou tome a sua cruz e siga-me. O caminho ainda envolve morte, ainda envolve muita renúncia, ainda envolve o esvaziar-se. E Jesus é pendurado no madeiro depois de ser subjugado pelas autoridades locais, que também subjugaram o povo de Deus. Não apenas o povo, mas também o líder do povo. Completamente, entre aspas, dominado pelos poderes humanos e locais, as autoridades religiosas e as autoridades políticas. E Jesus, chicoteado por alguns guardas, fez o caminho da peregrinação. Furado, rasgado, cuspido, ignorado, blasfemado, chacoteado. Virou chacota, piada. Colocaram uma coroa nele e disseram: ei, rei, é rei, né? Reina agora. Penduraram ele e disseram: salva-te a ti mesmo e depois a gente. Era a piada da tarde. E ele sangrava, sangrava e sangrava. Estava entregando a sua alma, sentindo no peito, no gosto, no paladar, no coração, na alma, o amargor do inferno. Pagando o preço pelo pecado de muitos. Estava ali Jesus entregando a sua alma. Porque o cordeiro que foi subido ao matadouro não abriu a boca. E por suas pisaduras fomos sarados. O cordeiro que nos traz a paz. Mas ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Ele estava pagando o penoso trabalho da sua alma. Morreu. E foi enrolado, foi entregue para ser enrolado em panos, com especiarias e colocado num túmulo. E por 3 dias, morte, 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 silêncio. Cadê o Salvador? Chegou o reino de Deus, era isso? Era isso? Roma continua no poder. Os religiosos continuam dominando, negando a Cristo. Era isso? Por isso, naquela sexta-feira, a cabeça baixa, o coração esvaziado, a esperança morta. Por quê? Dor. E olhando para aqueles discípulos, pelo menos esses 2, nós podemos aprender algo. A dor pode calar a nossa esperança. Porque Jesus não fala novidade para esses homens. Jesus, passando pelos profetas, por Moisés, relembra tudo quanto a seu respeito a Escritura afirmou no passado. É lembrança, é lembrete, é memória. A dor pode nos fazer da esperança de outrora. A dor inebria os pensamentos, mareja o olhar, tira a esperança, nos embaça a vista, a perspectiva. Quando a dor bate a porta, quando as dificuldades esmagam a nossa perspectiva, a gente pode ser tentado a esquecer dos motivos de esperança de ontem. Muitas vezes, na dificuldade de hoje, nós esquecemos do Deus que proveu ontem, dos votos de ontem sustentados ontem, de como Deus foi bondoso no passado, de como Deus cuidou de você outrora. E agora, nessa dificuldade, você pode, pela dor, estar se esquecendo de que Ele ainda é o seu bondoso Senhor, de que Ele ainda reina, de que Ele ainda governa. Que as providências dele no passado ainda apontam para um Deus providente no presente e no futuro. Que seu amor do passado ainda revela um Deus amoroso no presente e no futuro. E que as promessas dele ainda valem e sempre valerão. Este episódio
juntamente com os demais, nos mostram e são um argumento de como a palavra de Deus é onde nos encontramos com Jesus e a âncora da nossa esperança, a razão do nosso crer. Não tem como ter segurança nesse mundo se não crermos na palavra, se não nos agarrarmos a essas promessas, ao que Deus está fazendo no mundo e ainda fará. Olhamos para a cultura e temos a possibilidade de nos desesperarmos ou desesperançarmos. Precisamos ser lembrados, rememorados de tudo quanto Deus prometeu. Ainda está valendo, irmãos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você crê nisso? Porque isso muda tudo. Se Ele ressuscitou dos mortos, a morte não é o fim da igreja. Você crê nisso? E o fato de Ele ter ressuscitado dos mortos não apenas nos consola, mas nos constrói, porque nos mostra o que está por vir, e Ele voltará. Ele vai voltar. Prometeu ou não prometeu? Então Ele vai cumprir. Isso tem que ancorar a nossa esperança. E Jesus falando, começou a botar fogo no coração daqueles 2 entristecidos discípulos. Com o quê? Com as palavras do Antigo Testamento. Jesus foi ateando fogo neles. E eles se compadeceram daquele homem ali que abençoou eles tanto. Ei, não vai embora não, já está tarde. Vem tomar um café com a gente. Não tinha café não, tá, gente? Era vinho. Vem tomar uma tacinha de vinho com a gente. Partir um pão aqui com a gente. Pãozinho betumado. Tá bom, eu vou. Eu tenho mais uma coisa para fazer com vocês. Eu vou partir esse pão na frente de vocês. Vocês ainda não perceberam. Jesus estava glorificado, gente. Era gente, mas estava glorificado. Eles não reconheceram. E Jesus então pega o pão. Como quem diz, tá? Ele não disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em memória de mim. Não se esqueçam, porque vocês não vão me ver mais. Não se esqueçam, façam isso sempre. Não se esqueçam, a vida vai tentar fazer você se esquecer que eu estou por aí, porque vocês não vão me ver mais. E como que ensinando isso, ele desaparece. Que mensagem, meus irmãos. Que argumento do nosso Senhor. Vocês não vão me ver mais. Mas isso não é razão para não crerem. Partam o pão sempre. E se lembrem. Que a dor não obscureça a nossa esperança. Lembremos. Creiamos. Aguardemos. Ele está por aí. E vivo. Amém. Quando tu estiveres em amargura e a tristeza dominar o seu coração e a tua alma começar a sofrer, olha para Cristo, Ele vai te ajudar. Quando as lutas desta vida a te chegarem e pensares que vais fracassar, olha para Cristo, o teu Salvador. Olha para Cristo, o teu guardião. Olha para Cristo, o teu Salvador, e
e diga-lhe os teus amargores. Ele te estenderá sua mão de poder. É somente em Jesus Cristo você crê. Quando as lutas desta vida a te chegarem e pensares que vais fracassar e a tua alma começar a sofrer, olha para Cristo, o teu guardião. Olha para Cristo, o teu Salvador, e diga-lhe os teus amargores. Ele te estenderá sua mão de poder. É somente em Jesus Cristo você crê. Teu Salvador, e diga-lhe os teus amargores. Ele te estenderá sua mão de poder. É somente em Jesus Cristo você crê. É somente em Jesus Cristo você crê. É somente em Jesus Cristo você crê. Evangelho de João, por fim, capítulo 21. Versículos 1 até o versículo de número 14. Por fim, uma manhãzinha, um dia nascendo, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor,
cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Era o Senhor, meus irmãos. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Perdão, queridos. Mas essa porção nos revela Pedro. Pedro vai pescar. Certamente Pedro pescava durante o discipulado com Jesus. Mas o Evangelho não registra isso não. Talvez não fosse importante saber que Pedro estava pescando. Mas dessa vez, o evangelista quis mencionar, versículo de número 2, vou pescar. Nós estamos aqui, gente, subsequentemente, aos sons dos chicotes, das correntes, das marteladas, mas talvez tenha um som mais alto do que todos os outros, no coração e no ouvido de Pedro, o som tríplice do não o conheço. Permita-me a interpretação. Eu não sei se é isso mesmo, mas quero sugerir uma possibilidade para os irmãos. Talvez o evangelista queira mencionar Pedro indo pescar, porque depois de ter negado Jesus, a pedra polida não se vê mais do que pedra bruta jogada ao cascalho. Eu não passo de um pescador. Eu não sou digno mais dessa caminhada. Eu não sou digno de ser chamado pequeno Cristo. Eu não sou digno de ser chamado um discípulo seu. Eu não mereço. Ele negou Jesus por 3 vezes. Ele deu as costas e não o rosto para Jesus. E não fez melhor do que os seus irmãos do passado, que tanto ofenderam a revelação do Pai. Pedro vai pescar. Ficou para trás tudo aquilo que fizeram juntos. Jesus o encontra pescando outrora. Jesus o encontra à margem, trabalhando com rede. E é para lá que ele volta. Talvez o registro, eu falei para os irmãos prestar atenção nos detalhes, quer nos mostrar que Pedro volta 3 anos no passado. Eu volto para lá,
onde eu não passava de um pescador, e não tem problema nenhum em ser pescador, a Bíblia não está nos falando isso. Mas tudo que Jesus fez na vida daquele homem, toda a lapidação, toda a construção, todo o discipulado, parece que ele não se vê mais digno. Não é porque não funcionou, é uma questão de dignidade do coração. Esse homem se lança de volta ao cascalho. Jesus vai se encontrar com ele lá de novo. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus iria quantas vezes fossem necessárias. Porque ele morreu na cruz por isso. Não tem como contrair uma dívida maior do que o preço que foi pago. Mas não é só sobre salvação, como se fosse pouco, né? Não é só sobre isso. É sobre a caminhada. É sobre discipulado. Tem muita gente que tem medo das doutrinas reformadas quando somos ensinados sobre a permanência da nossa salvação, a imutabilidade, a irrefutabilidade da nossa salvação. Ela não pode ser perdida. Pastor, quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Claramente sim. A salvação não foi conquistada por nós, não pode ser perdida por nós. O preço pago é maior do que as nossas más obras. Dá para entender isso, irmãos? O preço pago não pode ser subjugado. É sangue de Cristo. Cristo não abriu a porta da possibilidade. Ele comprou pessoas. Ele comprou pessoas. E nada pode nos tirar do seu amor. Nada pode nos separar do seu amor. Que nos amou tanto que o fez entregar-se por nós e nos comprar para Deus. É isso. E por que não devemos ter medo dessa doutrina? Como quem diz, então, pastor, quer dizer que eu posso ir para o mundo e fazer o que eu quiser e desonrar a Cristo? Claro que pode, meu irmão. É isso que você quer? Porque se é, obviamente que esse sangue ainda não te comprou. Porque ele não só nos compra e nos dá um ticket que a gente coloca no bolso, entrada para o céu, individual. Não é isso. Ele nos transforma, nos faz nascer de novo, nos faz nascer para Ele. Agora eu tenho um relacionamento de amor com Ele. Como assim agora eu posso ir para o mundo e fazer o que eu quiser? O que você quer? Depois de ter conhecido o seu Salvador, o que você quer? Não é amá-lo mais? Não é conhecê-lo mais? Viver para Ele? E ainda que tenhamos pecados, dificuldades como as de Pedro, ainda que possamos negar a Cristo, não muda o fato de que nós estamos em relacionamento com Ele. É nessa hora que o pecado dói. O pecado só dói em quem nasceu de novo. Quem não nasceu, gente, é como respirar. Para os filhos de Deus, não. Para os filhos de Deus, pecado é pecado. Pecado é mal, pecado é morte. Por isso que Pedro dói. E é maravilhosa perceber a graça do Senhor aqui. É maravilhoso perceber a graça do Senhor aqui. Jesus vai à praia se encontrar com Pedro. Como quem diz, Pedro, eu te fiz pescador de homens. Sem mim você não pega nem peixe. É por isso que eu estou aqui. Para te dar peixe. 153 peixes grandes. E te colocar de volta no caminho. Volta. Ainda temos muito a fazer juntos. Mas antes, senta aqui comigo. Vamos comer alguns peixinhos. Um punhado de pão. Por que esse café da manhã, queridos?
Porque Jesus, por 2 vezes, pelo menos registradas, pegou deles pães e peixes, abençoou, deu graças ao Pai e devolveu a mão do Pedro. Disse: alimenta a multidão. Jesus está falando de novo para Pedro: eu é que coloco na sua mão, e eu, portanto, posso falar, continua alimentando a multidão. Em outras palavras, Pedro, quem você está achando que é? Eu sou o seu Senhor, eu te enviei. Jesus está reafirmando o discipulado de Pedro, mas mais do que isso, a identidade que ele deu para Pedro. Deixa eu falar uma coisa. Deus se encontra conosco onde precisamos ser achados, e nos dá o que todos precisamos: Jesus. Onde você precisa ser achado? Qual é a sua história com Deus? Isso não vai gerar um Deus personalizado, nem um tipo de Jesus especial. É o mesmo. Mas como esse Jesus chega, como Jesus te enlaça, te cerca, é diferente. Eu quero dizer para você essa manhã que Ele pode chegar onde você está, por mais que você esteja correndo dele, se achando indigno, ou mesmo com raiva, ou simplesmente ignorando. Ele pode estar no seu caminho para te dizer: eu te amo. A sua ressurreição é também para olhar nos nossos olhos, para andar no meio dos candeeiros de ouro, para estar conosco e continuar nos dizendo: vamos, temos muito o que fazer juntos ainda. O discipulado seu com Jesus não terminou. Volta para Ele. Se permita alimentar-se das mãos de Jesus. Ele pode te enviar mais uma vez. Essa maravilhosa graça do Jesus ressurreto, porque Ele está vivo e vai voltar. Até lá, está nos enviando para culto, para glória, para amar outros. Que Deus te abençoe. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe ele volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe o homem junto à figueira convida pra ceia, conversa sincera, brasas queimam na fogueira e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor é lançar palha queimando.
Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Vou pescar. Amado povo de Deus, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, até a volta do nosso glorioso Jesus, debaixo da bênção dele, para um dia para sempre estarmos olhando nos olhos dele, unidos em amor, conscientes do amor. Amém. Vamos terminar com a mais para cima? Queria te cortar não, pode ser essa daqui. Da sua vida eu sei, seu futuro está em meu coração. Sou o seu Deus, seu Pai, amigo verdadeiro, capaz de sentir toda a sua dor, mesmo sem você saber onde está. Posso ver como vai, pode se abrir. Quero te ver se você deixar. Quero me envolver. Melhor pra você é minha paz, minha alegria, minha casa. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pode ficar em pé pra gente cantar junto? Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o sangue desceu, o seu sangue pra salvar. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em
escondi e abri em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado. E meus olhos, e agora foi na cruz, foi na cruz. E agora